Olá a todos, bem-vindos ao canal Arte na Trilha. O meu nome é Ruth e no vídeo de hoje nós vamos explorar a majestosa Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto, que abrange 6 grandes cadeias montanhosas e 7 zonas de vidas distintas. E a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto, ela mostra uma abundância de variedades da natureza que pode ser encontrada no sul de Nevada, tudo a uma curta viagem de Las Vegas. Então vamos um pouco da história desse lugar. Foi criado em 1936 para fornecer habitat e proteção para o carneiro selvagem do deserto e outras espécies de vida selvagem do deserto. E a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto é a maior reserva de vida selvagem fora do Alasca. Então essa área abrange cerca de 1.600.000 acres, né? E a reserva poderia cobrir a ilha Rhode Island 2 vezes e ainda sobraria espaço para 250.000 de campos de futebol. Sim, é muito grande esse local. Repleta de diversidade em uma paisagem vasta, a Reserva Nacional de Vida Selvagem possui mais de 500 espécies de planta à medida que faz a transição do deserto de Mojave para o grande deserto da bacia. Então, pessoal, antes de se tornar o santuário intocado que é hoje, a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto, ela contou com uma história complexa e profundamente enraizada. Pois este local foi o lar de pessoas por milhares de anos, desde os povos que habitaram aqui, os povos indígenas, vários povos, como estou colocando aí na legenda para vocês, porque eu não sei pronunciar o nome desses povos. Porém, eles moravam nesse local, né? E com a chegada de fazendeiros e colonos europeus, a paisagem desse local ele começou a mudar completamente. E a história com os povos indígenas da América é uma história com muita dor e muito sofrimento. Embora essas terras tenham sido pertencido a esses povos, até hoje elas permanecem intocadas. Hoje, a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto é um testemunho da resiliência da natureza e da riqueza cultural dos povos indígenas. E hoje esse local está comprometido em honrar essa história e preservar essa terra para gerações futuras. Além disso, a missão do Sistema Nacional de Refúgios de Vida Selvagem é administrar uma rede nacional de terras e águas para conservação, gestão e, quando apropriado, restauração dos recursos de peixe e a vida selvagem e plantas de seus habitats aqui nos Estados Unidos, visando o benefício das gerações presentes e futuras gerações. Em 20 de maio de 1936, o presidente Franklin D. Roosevelt ele estabeleceu o Desert Game Ranger para a conservação e desenvolvimento dos recursos naturais de vida selvagem. A área que é agora conhecida como a área Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto, ela tem sido habitada por pessoas há milênios, como eu falei no início do vídeo, e desde as tribos nativas até os pioneiros, né, que foram esses colonos que estabeleceram suas fazendas neste local. Então, ao visitar a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto, é uma experiência que conecta a natureza e a história também. E é por aqui que começa a nossa caminhada. No vasto deserto da solidão, os ecos do tempo se acumulam no vento. Essa terra é áspera e implacável. E neste ambiente implacável, a vida encontra uma maneira de prosperar mesmo nos lugares mais delicados e inesperados. Aqui no coração do deserto, a natureza revela sua beleza e sua forma mais crua e selvagem. Este é o deserto, um lugar onde o tempo ecoa nas brisas e onde a vida floresce, apesar de todos os desafios. E como mencionei no início do vídeo, abrangendo 6 grandes cadeias montanhosas e 7 zonas de vidas distintas, a Reserva Nacional de Vida Selvagem do Deserto mostra uma abundância de variedades da natureza. No entanto, é um local tão vasto que seria fácil se perder, mas não se preocupe, há uma trilha que nos leva ao coração do refúgio e ela se chama Corn Creek. Então, Corn Creek é considerado um dos principais locais de observação de aves do sul de Nevada. Aqui você encontrará um novo centro de visitantes, como eu mostrei no início do vídeo, e uma aconchegante área de piquenique, que eu mostrarei nesse vídeo, porém nesse dia estava muito calor, então não tinha nenhum visitante. E na região de Nevada,
a temperatura pode chegar até a 45 graus Celsius. E nesse dia devia estar uns 42 e muito calor. Então, ficamos apenas na trilha Corn Creek. E como eu mencionei, há 5 trilhas. E dessas 5, 3 são acessíveis para pessoas com deficiência, garantindo que todos possam desfrutar dessa maravilha natural. Logo no início da trilha de Corn Creek, deparamos-nos com um pequeno lago de águas cristalinas e naturais. E essas águas têm sido preservadas junto com espécies de peixes e animais nativos por milhares de anos e continuam fluindo até os dias de hoje. E esse tesouro intocado e milenar nos lembra da importância da conservação ambiental. É por isso que é essencial envolver as pessoas na preservação desse ambiente, não apenas para fins de estudos, mas também para garantir que as futuras gerações possam desfrutar dessa herança natural. Pensar no futuro é manter as raízes do passado profundamente enraizadas. Assim, a história e a beleza desse lugar serão apreciadas por muitas gerações vindouras. Então, seguindo as trilhas de Corn Creek, nos deparamos com uma paisagem surpreendente. Aqui, onde geralmente não se espera encontrar tanto verde em meio às montanhas áridas do deserto, a preservação ao longo de anos nos presenteou com uma incrível variedade de 500 espécies diferentes de plantas e árvores. Nossos olhos se fixam em árvores carregadas de damasco, um presente da natureza encontrado aqui no refúgio. Também avistamos pés de romã, mas é importante lembrar que essas romãs são destinadas exclusivamente aos pássaros que habitam este refúgio. E não se esqueça, esse refúgio de vida selvagem tem como objetivo principal a preservação desses animais e seu habitat. Nossa função aqui é simples, observar a natureza em seu estado mais natural. É um lembrete da maravilha e da delicadeza da vida selvagem que compartilha esse espaço conosco. Assim, nós, como observadores atentos, contribuímos para garantir que essa beleza perdure para gerações futuras. E aqui, a nascente de milhares de anos desliza suavemente ao longo de todas as trilhas. Você notará pontos onde a água flui serenamente ao longo do caminho, criando lugares encantadores para passeios relaxantes e observação da vida selvagem do deserto. As trilhas meticulosamente conservadas se entrelaçam, proporcionando uma conexão perfeita entre si. Elas nos conduzem a áreas onde o riacho serpenteia, criando locais ideais para parar e apreciar a paisagem, especialmente para observar aves. E quando se trata da observação de aves, você ficará surpreso ao saber que quase 50 milhões de americanos se consideram entusiastas nessa prática. Isso reflete o apreço que temos pela vida selvagem, alada, e também a importância de preservar a saúde das aves e de seus habitats naturais. As lagoas, pântanos e riachos do Corn Creek, alimentados por nascentes cristalinas, desempenham um papel crucial como uma importante área para pássaros. Eles fornecem uma fonte essencial de água, alimento e abrigo para inúmeras espécies de aves. Ao protegermos esses habitats vitais para as aves, estamos proporcionando aos entusiastas da observação a oportunidade de maravilhar-se com a rica diversidade de aves residentes em Corn Creek. Segundo a lenda dos povos que aqui habitaram no passado, quando os deuses criaram pela primeira vez a terra, que eles chamavam de Tu-Wip, ela era apenas areia e água, e não havia nada para todas as criaturas vivas comerem. Os animais reclamaram e os deuses enviaram os pássaros para trazer comida. Quando eles voltaram, estavam carregados com sementes de grama, frutas e árvore. Espalharam-nas por toda parte. Depois, a terra começou a rachar e os pequenos brotos verdes começaram a se erguer do solo. Em pouco tempo, Tu-Wip já estava repleta de frutas, frutos, gramas e raízes. E é por isso que estamos todos ligados aos ciclos e padrões do ano. À medida que as estações se alternam, as aves migratórias respondem viajando para diferentes elevações, regiões e continentes em busca de alimentos e local de reprodução. Aqui no Corn Creek, desempenham um papel vital nessas árduas jornadas migratórias ao longo das rotas de migração. Assim, essa terra, com sua história rica e suas conexões profundas com a natureza, nos lembra da importância de respeitar e preservar o mundo natural que nos cerca.
Continuando nossa jornada, nos deparamos com um edifício que se destaca pela sua aparência peculiar. Ao explorá-lo, descobrimos que se trata, na verdade, de um reservatório de água destinado aos peixes. Você deve estar se perguntando o que tem esses peixes a ver com o deserto. Pois é, a história desses seres, conhecidos como Paramount Poolfish, é apenas uma pequena parte da fascinante narrativa do nosso deserto. Cerca de 10 mil anos atrás, o clima do sul de Nevada começou a esquentar. Grandes lagos que eram comuns nessa região começaram a secar, deixando apenas corpos isolados de água. Foi nesse ambiente desafiador que algumas espécies de peixe conseguiram sobreviver, adaptando-se ao longo de tempo aos habitats únicos do deserto. Alguns desses peixes notáveis podem completar todo o seu ciclo de vida com apenas alguns litros de água. No entanto, muitas dessas espécies enfrentaram ameaças e estão em perigo de extinção. A preservação dessas espécies ameaçadas não é apenas crucial para a biodiversidade, mas também serve como um indicador vital da saúde de todo o ecossistema. E essa criaturazinha aí de apenas 2 milímetros é o pequeno tesouro do Corn Creek Prig, que esse é um minúsculo caracol endêmico. É uma espécie singular encontrada exclusivamente nessa região. E sua existência é parte preciosa de nossa incrível história natural, destacando a importância de conservar não apenas os peixes, mas também espécies únicas que habitam o nosso deserto. Ressaltando que esse universo inteiro que eu estou mostrando nesse vídeo fica apenas a alguns minutos do centro de Las Vegas. Então, é um local muito fácil de ser acessado, não é um local remoto, mas está lá há milhares de anos, sendo conservado e preservado para nossas futuras gerações. E à medida que avançamos, nos deparamos com uma cabana. Essa cabana, que até 1939 serviu como lar, até que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos adquiriu essas terras. Curiosamente, foi um adolescente na época chamado Dick Richardson quem construiu essa cabana para ter um espaço próprio separado dos seus pais. E essa pequena cabana foi erguida nos primeiros anos da década de 1920, feita com dormentes de estrada de ferro. A ferrovia Las Vegas e Toponá operou ao longo de 2 milhas de Corn Creek entre 1905 e 1918. A água de Corn Creek serviu como ponto de parada para os viajantes, como tem feito por séculos, e também atraiu especuladores de terras em busca de sonho de prosperidade e uma vida melhor. Porém, quando a indústria de mineração entrou em declínio, a ferrovia foi abandonada, deixando para trás dormentes de trilho que foram descartados ao longo de seu antigo percurso. Sendo assim, a madeira que um dia transportou toneladas de minério, pessoas e suprimentos, tornou-se material de construção para as famílias Richardson, Young e, posteriormente, Works, aqui em Corn Creek. E para quem ficou até aqui, lembrando no início do vídeo, eu falei sobre a área de piquenique no Corn Creek, e essa é a área de piquenique que nós paramos nesse dia. Estava muito quente, estava impossível sentar numa dessas mesas, porque estava muito calor e as mesas são de ferro. Porém, paramos um pouquinho para beber uma água. O Matt estava super cansado porque estavam com muito calor. Então é importante sempre andar com água e não ir muito longe quando está nesse calor, nessa temperatura, né? Nós fomos, por isso que ficamos nesse dia apenas no Corn Creek. E foi um passeio rápido nesse dia. E para finalizar, encontrado em riachos de montanhas e colinas, esse é o sapo de pés amarelos das serras. E este pequeno anfíbio, com sua pele áspera e manchada em tons de cinza, oliva e marrom, deve ao nome à coloração amarela que adorna sua barriga. Essa espécie é encontrada em riachos de montanhas e colinas. Ele é um mestre da camuflagem, capaz de sobreviver a diversos tipos de vegetação, desde florestas folhosas até o vale, e raramente é visto longe das margens da água. O habitat de reprodução preferido desse sapo é geralmente raso, rochoso e com exposição parcial à luz solar direta. E o motivo pelo qual nós encontramos o sapo de pés amarelo nesse local é porque ele enfrenta sérios riscos de extinção. Essa ameaça é causada por mudança no fluxo da água devido à infraestrutura hídricas, bem como pela competição e a predação
de espécies não nativas. No entanto, é importante destacar que o Corn Creek é um refúgio para a variedade de vida selvagem, e aqui os animais encontram um lugar seguro para prosperar, mesmo tendo alguns animais invasores, assim como este que vocês estão vendo agora. Esses são lagostins de riacho e lagoa, e eles foram introduzidos, então não tem como retirá-los de lá. Então eles colocam uma ponta extrema de concreto curvado e aços, inoxidáveis na água, na nascente, para ela fluir, e elas atuam como barreira para impedir que os lagostim entrem, porque eles são uma espécie invasora. Então é isso, pessoal. Nesse passeio tivemos a sorte de avistar alguns animais, incluindo até mesmo alguns invasores, como esse que vocês acabaram de ver. No entanto, ainda estamos ansiosos para ver uma grande variedade de pássaros e animais do deserto em futuras expedições. Esperamos que você se junte a nós na próxima vez para capturar mais desses incríveis encontros com a natureza. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui e aguardem o próximo vídeo em nosso canal Arte na Trilha. Até lá, pessoal!